Olá, minha gente, muito boa tarde. Eu sou Márcio Vitor, tá? O criador do canal Palavras que Libertam. Espero que você também curta o nosso canal, onde trago sempre uma mensagem, uma palavra de Deus que nos liberta, nos traz a verdade e nos aproxima mais do Senhor Jesus. Hoje a mensagem que eu quero trazer é até sobre um assunto que eu já relatei até num dos vídeos que eu tenho aqui no canal, depois você pode dar uma assistida, que é A Morte Foi Vencida. Mas hoje eu quero trazer mais um pouco mais sobre esse assunto, mas agora aqui em Romanos capítulo 8, tá? Mais um esclarecimento em cima desse assunto. Em Romanos capítulo 8, no versículo 1 e também versículo 2, que diz exatamente assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós sempre temos que entender por que motivo Jesus realmente teve de ir à cruz do Calvário. Como falei no outro vídeo anterior, que eu já gravei, eu explico por que Jesus teve que ir à cruz do Calvário. Porque Deus teve que enviar o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Todo-Poderoso não poderia fazer outra coisa, outra ação para livrar o homem da morte, das prisões do pecado? E essa foi uma resposta que eu dei em uma moça que ela foi da igreja por 25 anos e ela saiu da igreja e começou a se julgar ateia. E ela criou vários questionamentos, dentre eles, por que Jesus teve que ir à cruz? Por que tinha que ser com sangue? Se Deus é todo-poderoso, Ele não poderia mudar, fazer um outro meio para livrar o homem da morte? Para resgatar a vida do homem? Será que realmente haveria outro meio? Mas só que ela se esquece de uma coisa, que lá atrás, o adversário que se levantou, que quis o lugar de Deus, é como se fosse tudo uma guerra política, né? Você tem que tomar cuidado com os passos que você vai dar. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Vamos supor que Adão e Eva não tivessem pecado, não tivessem deixado serem enganados ali pela serpente. Adversários e seus demônios seriam condenados, seriam jogados no verdadeiro inferno, que é o dia do juízo. Nem a morte seria julgada. Mas acontece que o pecado nasceu no diabo. O pecado é antes do homem. A morte foi algo que Deus criou para condenar todo aquele que peca. Pecado é separar o homem de Deus. Tirar o homem do alvo, que é a eternidade. Tirar o homem da presença do Eterno. Tirar o homem da presença de Deus. Deus cria a morte. A morte é um decreto. É algo que Deus não poderia mudar. É algo definido. E aí o diabo e seus demônios... Tá bom. Está definido então que nós estamos condenados. Destinados ao inferno. E aí o diabo vai dar sua última cartada. Ele vai atentar a peça que Deus mais ama, que é você, o homem. E aí o homem se deixa enganar, e o pecado entra na vida do homem, entra no mundo, e todo homem se torna pecador. E aí quando Deus vem visitar o homem, ele vê que o homem pecou, o homem agora está preso ao pecado, e se está no pecado agora está condenado a um juízo de morte,
a um decreto de morte. E agora, como mudar isso? E aí é isso que o diabo, o adversário, queria ver, o que Deus faria. Porque se Deus se coloca naquele jeito todo arrogante, mostrar que é todo poderoso, e ele é realmente poderoso, e passa por cima daquele decreto que ele mesmo colocou, o diabo ia ver que o Deus estaria mostrando para toda a eternidade que ele é o Todo-Poderoso, que ele ama mais o homem do que todos os outros seres celestiais, outros anjos, e tentaria ali então destronar Deus. Só que ele não esperava o seguinte: Deus sabe de todas as coisas e tem os seus pensamentos acima de tudo, acima de todos. E Deus ali, ele cria então um projeto. E ele define com seu filho: filho, você terá que ir ao mundo. Vamos ter que enganar a morte. Teremos que enganar a morte. E Deus usou o próprio pecado do homem para atrair a morte até Senhor Jesus. Porque a morte, ela é atraída pelo pecado, ela sente o cheiro do pecado. A morte se aproxima do homem por causa do pecado. E quando Jesus está ali na cruz do Calvário, cheio do pecado da humanidade, a morte se aproxima até ele. E quando Jesus entrega o seu espírito, e a morte percebe que o pecado que Jesus carregava não era dele, mas sim de toda a humanidade, de todos os homens, ali Deus engana a morte. E ali a morte, ela é tragada. Isso você vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54. E a morte foi vencida pela vitória. A morte na cruz é a vitória para a igreja. Que Jesus venceu a morte foi enganada. Que Jesus derrubou o decreto que derrubava o homem. O decreto que o condenava ao inferno foi derrubado. Por isso que Jesus tinha que ir à cruz do Calvário, porque ele é sem pecado. O homem pecador, preso ao pecado, preso a um decreto de morte, não teria como se salvar. Teria que ser alguém puro, santo, 100% Deus. O sangue vertido na cruz era o sinal da vitória de Cristo Jesus, de que ele venceu a morte. O sinal para mostrar para toda a humanidade que ele venceu a morte. Que ele foi a morte de cruz para nos trazer a vitória. Por isso, nesse versículo que eu li hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele venceu a morte por nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei aponta o pecado do homem, aquilo que o condena. A morte é aquele decreto, o juízo, que decretava a você uma morte eterna. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Jesus venceu a morte por nós. Por isso, ele teve que ir à morte de cruz, para nos livrar das prisões do pecado, para nos trazer a vida eterna. Por isso, hoje nós afirmamos que não temos medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Ele pagou o preço pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas, para nos livrar de uma condenação, de um juízo. E Deus esfregou na cara do diabo, na cara do adversário, que ele é um Deus justo, um Deus de justiça, que ele não precisa ser arrogante para querer mostrar que ele ama mais o homem do que todos, mas ele é um Deus justo. O diabo e seus demônios são condenados porque eles mereceram. E todo aquele que quer viver no pecado um dia será condenado porque quis. Não vai poder dizer que Deus não tentou te livrar você. A mensagem ela é pregada para todos. Basta você crer.
e entender o porquê do sacrifício de Jesus pela sua vida. Então, meu amado, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Jesus derrubou esse decreto, esse juízo de morte não vai estar mais sobre você. Se você está firmado em Cristo, se você crê no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, para te livrar da morte e te garantir a vida eterna. Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa me seguir aqui no nosso canal, curtindo, dando seu like, fazendo seus comentários, indicando esses vídeos para outras pessoas mais, para que elas também possam entender o Evangelho, entender a figura do Senhor Jesus, o porquê Ele se sacrificou pela sua vida, pela nossa vida. Amém, meus amados? Curta o nosso canal, indique para outras pessoas, para que mais pessoas sejam elas também abençoadas. A paz do Senhor Jesus.